Olá, pessoal! Essa é a lista de atividades número 3. Vamos comentar rapidamente o que está sendo pedido em cada uma dessas questões. Número 1, você deve dar o tipo de cada uma das seguintes constantes. E aí, na nossa última aula, nós falamos sobre os tipos de dados, né? E quando a gente vai utilizar, a gente precisa definir previamente qual o tipo, né, desses dados. Ele pode ser inteiro, real, caractere ou lógico. E aí nós temos algumas questões, aí você vai informar. Por exemplo, letra A, 613. Letra B, 613.0. D, entre aspas, 613. Lembra então, né, a dica que eu dou para vocês. O número real, mesmo que ele não tenha seja um número que não tem uma fração, mas se ele tiver um ponto zero logo depois, significa o seguinte, que algum valor foi colocado após o zero. Ou seja, que ele foi feito para suportar um valor após a parte inteira do número. Por isso, então, ele se enquadra como um valor real. Então, em um local que armazena um valor real, eu posso colocar, lembrando dos conjuntos de números, os inteiros, eles fazem parte do conjunto dos números reais. Assim, em um local onde eu posso guardar números reais, eu posso guardar, por exemplo, o número 50. Só que, se você for verificar exatamente como ele vai ser armazenado, ele vai ser armazenado como 50.0. Né? Ele vai ter um zero, né, depois do ponto, que não seria nada no caso, mas, porém, ele consta lá, né, até com uma marca de uma constante do tipo real. E a outra observação aqui, sempre que o valor estiver entre aspas, nós estamos falando de um valor do tipo caractere. Mesmo que seja um número entre aspas, ele acaba sendo um caractere. Ok? Número 2, dá o resultado de cada uma das seguintes expressões. E aí é você resolver mesmo a operação. Tá? Lembrando que asterisco, asterisco é exponenciação. No caso, a letra A seria 5 elevado a 20 mais 3. Aí, no caso, você vai ter que ver qual é a operação que tem prioridade, faz ela primeiramente e faz a outra. Número 3. Dar o valor da variável resultado. Okay? Então, tem esse lugar, tem esse espaço, esse compartimento que eu dou o nome de resultado, né? E ele vai receber algum valor após a execução da seguinte sequência de operações. Suponha que todas as variáveis sejam reais. E aqui é importante ressaltar para vocês, pessoal, que vocês vão ver que resultado tem um sinal de menor e um traço na frente. Esse aqui não é um menor e um traço. Na verdade, isso aqui é uma seta apontando para a esquerda. Essa setinha aqui, a gente utiliza ela num contexto de programação, a gente chama ela de sinal de atribuição. Significa que resultado está recebendo 3.0 vezes 6. Ok? Então, isso não é uma operação relacional seguida de uma operação aritmética de subtração, e sim uma operação de atribuição. No caso, então, resultado recebe 3.0 vezes 6, que dá 18.0. Lembra? Não se esqueça que o resultado vai ser 18.0 porque resultado, ok? Todas as variáveis, no caso aqui nós temos apenas a variável resultado, elas são reais. Então, mesmo que dá o valor, que ele vai constar um valor inteiro, mas você não vai colocar, se você colocasse aí 18, simplesmente ele estaria errado para essa questão. Seria 18.0, porque a variável resultado, tanto quanto a x e a y, como vocês vão ver mais à frente, elas têm tipologia real. Letra B. Nesse caso, nós já temos 3 comandos. X recebe 2.0, Y recebe 3.0. Resultado recebe
x elevado a y menos x. Então, aí você vai, né, fazendo pela prioridade. Então, sabe que exponenciação tem uma prioridade maior, então seria 2 elevado a 3 menos x, que é 2. Ok? Só vocês resolverem aqui. Aqui, resultado recebe 4, x recebe 2. Resultado recebe resultado vezes x. Aqui você vê uma coisa interessante, onde a própria variável, o valor dela, ela recebe ela mesma e mais alguma coisa. Então, nesse momento, você utiliza o valor anterior que ela tem aqui, né? Então, qual o valor anterior? Ela tem resultado recebe 4. Então, quando eu falo aqui resultado recebe resultado vezes x, recebe ela mesma o valor que ela tem, que no caso é 4, vezes x, que é 2. Ok? Então, é possível fazer esse, e a gente vai usar bastante esse recurso. A número 4 dá o valor de cada uma das seguintes expressões inteiras. Então aqui já não tem ponto zero, aqui é o valor que você achar. Pronto, então 16 vezes 6 menos 3 vezes 2. Aí é só para vocês relembrarem as expressões numéricas, né, que vocês viram lá na primeira fase do ensino fundamental. Né? Não custa nada dar uma relembrada. Questão número 5. Suponhamos que A, B e C sejam variáveis reais e J e K sejam variáveis inteiras. A igual a 4, B igual a 6, I igual a 3. Qual seria o valor final dos seguintes comandos? Então, você vai ter aqui, C recebe A vezes B menos I, ou K, letra B, né? K recebe I dividido por 4 vezes 6. E letra C. Número 6. Em quais dos seguintes passos é importante a ordem dos comandos? Em outras palavras, quando se muda a ordem dos comandos, os resultados finais se alteram. E aí isso aqui é muito, você vai supor que x, y e z, elas têm valores diferentes. E aqui na letra A você tem uma sequência de comandos. X recebe y e y recebe x. E aí você vai fazer primeiro essa linha, depois essa outra. Compara os resultados que você vai ter ao final. Depois você vai pegar, voltando. Y recebe Z e depois X recebe Y. E você compara os resultados no segundo caso. Houve diferença quando eu fiz de cima para baixo ou de baixo para cima? Essa é a pergunta. Houve diferença ou não? Tá? Que aí, na verdade, é para estimular vocês a entenderem, né, quando a ordem da execução das instruções alteram no resultado da operação. Número 7. Escreva as seguintes expressões matemáticas como expressões de computador. Nesse caso, a gente vai transformar aquilo que a gente fazia, como tinha aquela fórmula lá nos livros, né? Por exemplo, no caso das frações, né? Que você tinha aí, tem colchete, tem chave, né? Tem uma coisa, e a gente vê que, primeiro, a gente coloca isso de uma forma linear. É isso? A gente coloca numa linha só. Você distribui todos os comandos, né? Todos os cálculos. E aí a gente vai ter que fazer isso de forma, transformando para como expressão de computador, para que ele, né, consiga executar isso aí. Ok? Porque lá no computador a gente não vai colocar A dividido por B dessa forma, né, com esse tracinho mais 1. Então, ok? Nesse caso, bom, só que a gente faria, ok? A gente colocava lá, no caso, A dividido, que agora a divisão é essa barrinha, né, dividido por B, mais 1. Aqui eu vou precisar de algum parêntese para fazer com que seja respeitada a ordem, porque aqui eu tenho que fazer a divisão de A por B para depois somar com 1. Não. Porque eu poderia pensar que eu, fazendo dessa forma, eu estaria forçando o cálculo a ser executado. Mas não é necessário. Por quê? Porque a divisão, como vocês lembram, ela tem prioridade sobre a adição. Então, nem precisa você colocar parênteses. Dessa forma está correto, porque ele vai dividir A por B primeiro, de qualquer forma, para depois somar com o número 1.
Vamos para a letra C. Vamos já ter uma coisinha aqui mais interessante, ok? Então você tem, ó, tem uma fração aqui embaixo, lá em cima você tem o que? A mais B dividido por C. Na parte de baixo da fração você tem D menos E dividido por F. Então, vamos fazer lá. Então, A mais B dividido por C, dividido, né, com essa divisão aqui, D menos E dividido por F. Beleza. E aqui, a gente vai ter que fazer alguma intervenção para que a ordem das operações seja executada corretamente? Vamos analisar aqui. No primeiro caso, olha só. Então, ele vai fazer, ó, na ordem que ele vai fazer B dividido por C, de somar com A. Beleza. Então, ele não soma A mais B. Primeiro, ele vai dividir B por C. Só que depois que ele fizer isso, qual vai ser a próxima operação? Ok? Nós temos 3 operações de divisão. Ela tem prioridade sobre as operações de soma e subtração. Então, depois que ele dividir B por C, ele não vai somar com A. O que ele vai fazer? Porque logo depois, logo em seguida aqui, o resultado disso aqui já tem barra dividido por D. E o que ele vai fazer? Ele vai continuar. Então, ele vai pegar o resultado dessa divisão aqui e vai dividir por D. Ó, vai fazer essa divisão aqui, nesse sentido. Então, ele vai pegar o resultado dessa divisão e vai dividir por D. Opa, e aí já deu problema, né? Aí já não vai dar certo. Ok? Por quê? Porque nesse caso ele tem que fazer todo esse cálculo da parte de cima da fração, tem que fazer toda a parte de baixo da fração, e o resultado que eu obtive aqui em cima, eu divido pelo resultado que eu obtive aqui embaixo na fração. Então, como é que a gente resolve isso? Então, eu vou ter que cercar essa parte de cima e cercar a parte de baixo através de quê? De parênteses. Então, eu abro um parênteses aqui, A dividido por B, A mais B dividido por C. Então, ou seja, eu dividi essa parte aqui, né? Fechei ela aqui com parênteses. E aí, ó, dividido por, aqui abro um novo parêntese, colocando, ó, D menos E dividido por F. Aqui internamente não preciso colocar, por quê? Porque pela ordem de prioridade ele vai dividir B por C para somar com A. Na outra parte de baixo, da mesma forma também, ele vai dividir E por F antes de subtrair do valor de D. Ok, pessoal? Então, é isso que é para ser feito nessa questão número 7. E aí, ok? E aí tem outros exemplos, não são muito. E o detalhe aqui nós temos um colchete. Então, por quê? Nas expressões matemáticas, depois do parênteses, se quisesse colocar uma outra ordem de prioridade, seria o colchete. Logo depois você utilizava o quê? Uma chave. Aqui a diferença é o quê? Que você vai abrindo mais parênteses um dentro do outro. Então, se tiver 10 expressões uma dentro da outra, vai ser parênteses. É parênteses mais parênteses, um dentro do outro. Ok? Você só usa parênteses, não usa nem colchete e nem chaves. Né? E essa aqui não chega a ser difícil, ela só é grande. Ela vai ficar um pouquinho extensa, ok? Mas também não é nada muito diferente do que nós já vimos aqui. Outra observação, só lembrando a letra E. Quando você tem aqui A mais B e C vezes D, lembrando lá, não precisa ter o sinal de multiplicação, porque já está implícito. Ou seja, essa expressão significa que A mais B vezes C dividido por D, tá? Ok? Não tem um sinal de vezes, mas vocês lembram, né? Que você tem entre parênteses na frente de uma expressão, é aquilo multiplicado pela outra. Beleza, pessoal? Essa é a lista de atividades número 3. Ok? Dúvidas? Só me procurar lá no grupo.